Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela. Veja agora os destaques dessa edição. Parque das Aves celebra Dia Nacional da Mata Atlântica com semana de atividades. O Encontro da Família, palestra Educação Socioemocional reúne pais no Colégio Educação Dinâmica. Vamos falar sobre saúde, cirurgia bariátrica em uma entrevista com o cirurgião e gastroenterologista Luiz Carlos Brem. O DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós abrimos essa edição desejando um ótimo início de semana para você que nos acompanha e já falando que o Parque das Aves terá uma semana de atividades para celebrar o Dia da Mata Atlântica no próximo sábado. Colaboradores, visitantes e fãs das redes sociais vão poder participar de atividades planejadas no Parque das Aves. A semana voltada a sensibilizar as pessoas sobre a importância de conservar o bioma mais biodiverso do mundo. A unidade vai proporcionar uma série de atividades durante a semana, mostrando como a instituição atua na conservação de espécies e a relação com os projetos parceiros, mostrando a importância da preservação de espécies ameaçadas de extinção. O Parque das Aves preparou uma semana especial de postagens nas redes sociais, com destaque para uma sequência de histórias de 5 espécies embaixadoras. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, reforça a sinalização na BR-277 em Foz do Iguaçu. A empresa técnica Viária Construções, responsável pela manutenção na BR-277 no trecho entre Cascavel e Foz do Iguaçu, está reforçando o trabalho de sinalização vertical com a instalação de novas placas de trânsito na fronteira. Os serviços serão realizados na rodovia desde a entrada de Foz, no bairro Três Lagoas, até o viaduto com a Avenida JK e a Avenida Tancredo Neves. Também será reforçada a sinalização nas proximidades do viaduto com a Avenida JK, nos acessos ao centro de Foz e para Itaipu, no trecho do Charrua e no trevo Costa e Silva. O investimento em Foz do Iguaçu é de R$ 780 mil, entre micropinturas, taxinhas refletivas, placas e conservação de pista. Trabalhos corretivos e preventivos, incluindo micro-revestimento asfáltico e implantação de novas placas e pintura de faixas. A Argentina enfrenta uma grave crise econômica com a inflação estrondosa e o déficit fiscal elevado. De acordo com estimativas apresentadas pelo governo argentino, o PIB do país deve registrar crescimento de pouco mais de 3% em 2022 e 2% em 2023. Em 2021, a expansão da economia foi de 10,4%. Após 3 anos de recessão, agora no país vizinho entra em circulação a nota de R$2.000, o dobro do valor da maior cédula atualmente em circulação no país. A partir desta segunda-feira, os correntistas dos bancos argentinos poderão receber em seus saques nos caixas eletrônicos as novas cédulas de R$2.000. Pela questão da proximidade entre o Brasil e a Argentina, será comum a circulação da moeda em ambos os países. O valor da cédula argentina equivale a aproximadamente R$ 25, com a cotação que está sendo praticada na região da fronteira. A nova nota traz, por um lado, o retrato de Cecília Grierson, primeira médica argentina, e de Ramon Carilho, ex-ministro da Saúde e referência na área sanitária. Do outro lado, o bilhete estampa a fachada do Instituto Malbrán, que é o Centro de Pesquisa e Produções de Vacinas localizadas em Buenos Aires. E veja a seguir, pais participam de palestras sobre educação socioemocional no Colégio Educação Dinâmica.
Estamos de volta com DC Notícias Web e agora a gente fala para você que pretende alavancar seu negócio. A Secretaria da Fazenda de Foz do Iguaçu, em parceria com o Sebrae Paraná, realiza a Semana do MEI 2023, nos dias 22 a 26 desse mês. O evento é uma iniciativa do Sebrae Nacional de incentivo ao empreendedorismo e a orientação aos microempreendedores individuais. A abertura da semana, com a divulgação dos serviços da Central do Emprego, acontecerá no Terminal de Transportes Urbanos, no centro da cidade. Se você quer mais informações, entre em contato com a Central pelos telefones que aparecem em nossa tela. O Colégio de Educação Dinâmica recebeu pais de alunos no Teatro Elias Rawage para a palestra sobre educação socioemocional ministrada pela Escola da Inteligência. O primeiro encontro da família na escola trouxe aos pais reflexões sobre autoconhecimento e o que isso influencia na educação. Por que temos regras? Elas estão sendo cumpridas? E se não estão, qual o motivo? A psicanalista e especialista socioemocional Juliana Aguiar destacou ferramentas importantes como princípios, valores, estilos parentais e o quanto isso tem impacto na educação dos filhos. Nós precisamos desenvolver autoconhecimento, conhecer as nossas limitações, conhecer as nossas fortalezas, para que nós possamos, de fato, ser assertivos na educação dos nossos filhos. Desde muito pequenos, os alunos do Colégio Dinâmica descobrem como funciona a mente e aprendem a pensar antes de agir e reagir. A criança vai aprendendo desde muito pequena o funcionamento da mente dela para que ela possa, de fato, ser protagonista da própria história, que é aquilo que hoje é tão pedido, tão necessário para o cidadão, para o aluno do século XXI. A Escola da Inteligência ela é um programa de educação socioemocional que desenvolve competências socioemocionais, mas para além disso, leva o aluno a conhecer o funcionamento da mente dele, conhecer os bastidores da mente dele, os fenômenos conscientes e inconscientes, para que ele possa de fato atuar na sua gestão da emoção e conhecer de fato esse funcionamento da mente dele para que ele consiga ter de fato o controle dos seus comportamentos, atitudes e ações, ou seja, pensar antes de agir e reagir. Além das aulas de educação socioemocional que os alunos têm em sala de aula uma vez por semana, é feito todo um trabalho de workshop, cuidado com a saúde emocional dos professores, é realizado o curso da família também, é realizado acompanhamento com indicadores multifocais, porque a gente vem e faz e valida o que está acontecendo, como é que está o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, para então a gente vir com intervenções para de fato atingirmos o resultado do desenvolvimento dessas competências. Identificar o estilo parental também pode facilitar a relação entre pais e filhos. Qual é o meu estilo parental? Meu estilo parental é autoritário, meu estilo parental ele é autoritário, ele é autoritativo democrático, é respeitoso. Então esse autoconhecimento vai possibilitar uma assertividade muito maior na educação do filho em casa. Quantas vezes nós só repetimos os comportamentos dos nossos pais que eles tiveram conosco no passado? Será que isso é assertivo? Essas ferramentas vão possibilitar essa ajuda, esse envolvimento com o pai em casa para que esse filho seja emocionalmente saudável. Mas será que o meu filho tem rendimento escolar se ele não estiver bem emocionalmente? Ao final do encontro, os pais aprovaram essa integração da família e escola. É desafiador para nós, tomando nosso tempo no dia a dia, A gente trabalha muito, dá pouca atenção às vezes para nossos filhos, Eu acho que é essencial porque acho que vem aprimorar no nosso dia a dia, o tratamento com os nossos filhos, a nossa família, Eu acho que é essencial mesmo. Gostei muito, acho muito importante essa interação da escola, com a família, falar das questões emocionais das crianças, Eu acho que é muito importante, acho que ter esse contato com a escola e saber que a escola também está preocupada, com essas questões todas das crianças me deixa muito feliz, muito grata. Se pôr a pensar também, no que a gente tem feito em casa, para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. Até estava comentando com meu marido, ele tende a ser um pouco mais pulso firme, eu sou um pouco mais acolhedora, eu acho que a mistura dos dois faz com que a gente consiga caminhar, Eu já sou avô, mas a palestra foi muito boa, trazer meu neto aqui, compartilhar com eles as regras, E ele já está estudando isso daí, então acredito que vamos levar para a vida inteira para ele. As coisas mudam, E tem que ter regras e algumas coisas que a gente não tinha antes no passado. Hoje as coisas estão mais modernas e a gente tem que estar atento a tudo isso,
E tem alguma regra que não está sendo cumprida na sua casa? Ah, eu acho que quase todas. O neto manda. O neto manda, mas agora vamos colocar em prática. A audiência pública para apresentação do relatório de gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2023 da Secretaria Municipal da Saúde foi apresentada na Câmara nesta segunda-feira. A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu apresentou o desempenho financeiro do Fundo Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2023. A secretária de Saúde, Rosimeire da Rosa, coordenadores dos programas municipais e responsáveis técnicos da Secretaria, vereadores e representantes da sociedade civil também participaram da prestação de contas. Durante a audiência, foram apresentados os resultados financeiros das ações desenvolvidas integradas em saúde, atendimentos na atenção básica e atenção especializada, indicadores obtidos nos programas municipais, entre outros resultados e ações. Nós temos uma meta que é todo quadrimestre, quando encerra o quadrimestre, a gente tem um compromisso, inclusive, legal de apresentar na Câmara de Vereadores o relatório de como foi esse quadrimestre. E foi isso que a Secretaria Municipal de Saúde, a Fundação Municipal de Saúde, fez aqui na Câmara de Vereadores. Apresentou o primeiro RDQ, que a gente chama, do primeiro quadrimestre de 2023. O que esse balanço traz de especial nesse trabalho da saúde aqui em Foz, secretário? Ele traz todas as atividades realizadas pela Secretaria e pela Fundação Municipal de Saúde. A gente também fez uma avaliação, porque esse quadrimestre foi um quadrimestre que a gente enfrentou uma epidemia que foi a dengue, né? Então ele trouxe vários desafios para a Secretaria e isso foi apresentado aqui no relatório. E veja no próximo bloco, vamos conversar sobre saúde, um assunto que traz muitas dúvidas a quem precisa da cirurgia bariátrica. Colégio Educação Dinâmica. Nosso DNA é excelência. Excelência em educar, acolher, transformar e construir o conhecimento. Excelência em preparar o aluno para buscar os melhores resultados, de forma criativa e inovadora. Educação internacional de excelência, projetos e intercâmbios internacionais para viver novas experiências de forma global. Colégio Educação Dinâmica. Escolhas que definem o seu futuro. E hoje o DC Notícias Web vai falar de saúde. Para isso nós vamos trazer algumas novidades sobre a cirurgia bariátrica com o especialista, Dr. Luiz Carlos Brem, que faz essa parte aqui em Foz do Iguaçu, que é especialista nessa área e vai tirar algumas dúvidas de você que nos acompanha no DC Notícias Web. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada por atender o nosso convite e tirar essas dúvidas. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Doutor, quem pode fazer a cirurgia bariátrica? Os pacientes que são selecionados, desde 2017 foi criada essa normativa pelo Conselho Federal de Medicina, que seriam pessoas que estão acima de 35 quilos para cada metro quadrado de corpo. Essa conta seria assim, o peso dividido pela altura vezes a altura, né? Tem que dar 35 quilos acima, associada a doenças como pressão alta, diabetes, problemas cardíacos e articulares, e também acima de 40 quilos para cada metro quadrado de corpo, mesmo que não tenha nenhum tipo dessas comorbidades, já tem indicação dessa cirurgia, desde que tenha sido feito um tratamento clínico multiprofissional sem sucesso, né? Pelo menos há uns 2 anos, e ele tenha tido esse tipo de problema pelo menos há mais de 5 anos, e tentando tratar pelo menos os últimos 2 anos. Esses são os que têm a indicação pelo Conselho Federal de Medicina. No SUS, para fazer essa cirurgia, tem uma normativa até pouco tempo, isso aí está sendo mudado, modificado, né? Que é somente acima de 40 quilos para cada metro quadrado de corpo. Daí estão indicando. Mas isso está sendo um pouquinho melhorado atualmente e está se fazendo um pouco abaixo quando tem muitas complicações.
Doutor, há um dado preocupante, até nós conversávamos um pouco antes dessa entrevista, sobre o crescimento da obesidade no mundo. Os números assustam hoje. Você vê, nós temos de 2 bilhões de pessoas estão acima do peso, né? Desses 700 milhões já são obesos. Esses 2 bilhões de pessoas, até 2035, está sendo projetado para chegar a 4 bilhões de pessoas acima do peso. Isso está dando muita preocupação, porque vai gerar, hoje ele está se projetando um custo de 4 trilhões de dólares por ano, de custo só em tratamentos de doença de obesidade, relacionada à obesidade, que é 3% do PIB mundial, né? Só para tu ter uma ideia. Então, realmente é uma coisa que está preocupando o mundo inteiro, não somente o Brasil, que hoje ocupa a 4ª colocação, né, em termos de obesos graves, né? Nós só perdemos para os Estados Unidos, que ganha disparado, né, para a China e a Índia. Um dado preocupante, então. Realmente, nós estamos com mais de 50%, nós estamos em torno de 60% da população nossa está acima do peso, né? Isso aí dá 96 milhões de pessoas no Brasil, né? Então, nos deixa numa situação bastante preocupante. E isso está acelerando muito, né? Porque 6,7 milhões de brasileiros já estão obesos, né? Obeso seria assim, acima de 30 quilos para cada metro quadrado de corpo. Até 35 nós consideramos uma obesidade grau 1, uma obesidade mais leve, e que tem muitas pessoas que já têm problemas graves por causa disso, a ponto de ter que ser operado, já a partir desses 30. Então nós temos 6,7 milhões de brasileiros assim. Desses, nós temos em torno de 860 milhões que estão obesos mórbidos. Então, são 860 mil pessoas que são obesos mórbidos. Isso dobrou nesses últimos 4 anos praticamente. A pandemia também trouxe sérias consequências nesse sentido, doutor? A pandemia nos aumentou demais, no mundo inteiro, né? Isso no mundo inteiro. Aumentou 30% da obesidade em 4 anos. As cirurgias hoje bariátricas não acompanham esse crescimento de pessoas com obesidade, doutor? Não. O atendimento para essas cirurgias pela rede pública? Não conseguimos acompanhar. Na rede pública, então, ficou muito aquém, né? Então, hoje, no geral, nós não conseguimos operar 1% dos brasileiros que precisam ser operados, né? E a vasta maioria dos pacientes operados são de planos de saúde, né? Depois, em segundo lugar, vem o SUS, né? Mas, como nós estávamos conversando, de 7.700 hospitais no Brasil, 98 só fazem SUS. Então a gente está numa situação bastante difícil nesse sentido, né? Pela essa quantidade grande e o que é mais interessante é tu ver o gasto que gera isso, né? Pro Estado. É um gasto muito grande. Saúde, falando em saúde, a cirurgia bariátrica para muitas pessoas é a última solução, doutor? É a última solução. São pessoas que estão tratando doenças gravíssimas, tem várias e várias internações hospitalares, não responde ao tratamento do endocrinologista, né, e de seu médico assistente, né, e estão, não 2 anos, 2 anos é o que a gente consegue ver isso em planos de saúde, né, que são pessoas que têm acesso ao sistema de saúde. Agora no SUS é muito mais, são pessoas que estão há muitos anos tentando e não conseguem, e isso acarreta mortalidade, né? Quais são os tipos de cirurgia bariátrica, doutor? Nós temos atualmente credenciadas 4 cirurgias pelo Conselho Federal de Medicina. Dessas 4 cirurgias, 2 praticamente estão abandonadas, né? Que seria o sleeve, a sleeve gastrectomia, que é a gastrectomia vertical. Eu poderia até ter um desenho aqui, se eu poderia mostrar para vocês depois. E o bypass gástricos são os 2 mais realizados no mundo, sendo que o sleeve hoje está ganhando no mundo inteiro por ser uma cirurgia mais fácil de ser feita, né?
O sleeve é aquela que não tem o desvio, né? Você só corta o estômago, transforma o estômago de 1,5 litro em torno de 100, 150 ml, só a capacidade dele. Então é uma cirurgia restritiva, de uma técnica muito fácil de ser realizada, então ela é mais realizada no mundo nesse sentido. O bypass, ele é uma cirurgia onde ela restringe, a gente diminui o tamanho do estômago e faz um desvio em torno de 1,5 metro, 1 metro, 2 metros, né? Faz esse desvio, e isso aí é importante principalmente para quem tem doença metabólica, né? Isso é muito discutido em termos de congressos, né? Mas o bypass ele é mais metabólico, ele trata mais dessas doenças tipo diabetes, pressão alta, problemas de colesterol, triglicerídeos elevadíssimos, né? Ela tem uma eficácia melhor, né, do que o sleeve. Então, geralmente, aqui na América Latina a gente estamos quase perdendo para o sleeve, mas estamos ainda ganhando com o bypass. A outra cirurgia é uma cirurgia desabsortiva, ela é uma cirurgia muito desabsortiva, onde o desvio é muito grande, são desvios assim de 7 metros, 5 metros, que seria a cirurgia de Scopinaro e também duodenal switch. Dessa cirurgia, Scopinaro está, digamos assim, abandonado. O duodenal switch, que seria um Scopinaro melhorado, também está sendo melhorado agora. Essa ainda está permanecendo para pacientes que estão voltando a ganhar peso. Então a gente está fazendo duodenal switch metabólico nessas pessoas, que são cirurgias aprovadas. E a banda gástrica, que não se faz praticamente mais, porque ela deu muito problema para nós, muito problema mesmo. Hoje, as que eu fiz, quase todas eu já retirei, né? E no mundo inteiro está acontecendo isso. Doutora, a questão estética. Muita gente hoje é preocupada com a parte estética. O senhor falou aqui da pandemia, que muitas pessoas ficaram em sobrepeso. A questão estética, é aconselhável uma cirurgia bariátrica ou a pessoa precisa primeiro procurar outros mecanismos para que ela volte aquele peso? Ou muita gente está procurando para que seja o perfil ideal nesse mundo atual que a gente vive? A gente é muito procurado, né, para fazer a cirurgia para questões estéticas, né? Mas a gente tem um protocolo bastante radical, né, bastante muito bem estruturado, exatamente para que essas pessoas sejam filtradas e não sejam encaminhadas diretamente para a cirurgia. Ela primeiro tem que fazer as tentativas, então ela tem que passar pelo endócrino, ou um clínico assistente, e esse tem que indicar a cirurgia, e ali já enrosca, né? Daí depois tem o psicólogo, o psiquiatra, que é outra barreira. Então eles têm duas barreiras bastante difíceis de ultrapassar, né? Que seria o endócrino e o psiquiatra. Então pessoas que vêm querendo fazer cirurgia somente pela estética, eles já são barrados aí. Daí ainda tem a nutricionista, que é o que passa depois. A nutricionista vai dar a real da dieta, quer dizer, ele vai dizer o seguinte: olha, isso não é brincadeira, isso aí é feito para pessoas que têm uma doença. Se você vai fazer isso para estética, você tem que saber que a tua dieta é desse jeito, não pode estar bebendo depois, senão você vai se transformar num alcoólatra, e aí a coisa começa a ficar mais difícil. Geralmente não passa por esse crivo, né? Mas a gente é muito procurado, inclusive essa é a parte mais difícil, a gente dizer não, né? Mas é o nosso dia a dia. Doutor, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web, trazendo essas informações que são muito importantes para as pessoas que precisam por questão de saúde, que precisam dessa ajuda em algum momento da sua vida. Muito obrigada pela sua participação, por essas informações tão preciosas. Obrigado a vocês, estou sempre à disposição. E o DC Notícias Web dessa segunda-feira vai ficando por aqui, agradecendo a sua participação e a sua companhia. Eu convido você também a acompanhar as nossas redes sociais oficiais. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.